Tá. Lucas, capítulo de número 10. Oh, glória. Aleluia. Eu sou assim, irmão. Se eu ouço alguém de longe dando glória, eu já reajo dizendo aleluia. Se o outro dá aleluia, eu já reajo dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, Lucas capítulo de número 10, versículos 38 em diante. Quem achou, diga amém. Indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aproximando-se então do Senhor, ela disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diga-lhe, pois, agora que se levante e me ajude a servir. E respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Olha para a tua irmã e diz assim para ela: muitas coisas. Fala assim para ela, eu não sou má pessoa. É que eu tenho muitas coisas. Fala assim para ela, eu não sou preguiçosa. Eu não sou murmuradora. É que eu tenho tanta coisa. Fala assim para ela, eu não sou reclamona. Eu só estou exausta, estou cansada. Fala assim para ela, se eu te contar como é que foi meu dia ontem. Fala para ela, você chora. Continua. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa, preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Você sabe que as versões gregas que mais se aproximam do que a gente chama de textos originais traduzem também da seguinte maneira: pouca coisa. Pouca coisa. E nesse aqui Jesus está dizendo, uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. É para falar a verdade, tá? Fala assim para tua irmã: eu queria ser Maria, mas a verdade é que eu tô uma Marta. Verdade ou mentira, gente? Verdade ou mentira, gente? Diga amém por essa palavra. Se assente glorificando a Deus. Vocês aí no cantinho, Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. 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 Talvez eu até frustre alguém aqui nessa noite, alguém que talvez tenha gerado uma expectativa muito elevada. E às vezes, se a gente não vigiar, essa expectativa ela até corrompe um pouco da fidelidade do pregador à mensagem que Deus confiou. Porque você fica querendo corresponder, sabe? Essa revelação grandiosa, o suprimento dessa expectativa. E eu estava ali sendo confrontada pelo Espírito Santo de Deus, porque eu, na tentativa humana de corresponder a essa expectativa, o que é impossível, irmão, porque o único que é capaz de corresponder de fato e de verdade uma expectativa do coração humano é Deus, porque só Ele sabe do que a gente precisa. Mas a nossa vaidade humana muitas vezes nos leva ao erro.
E eu ali, confrontada pelo Espírito Santo, querendo pregar uma outra mensagem no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 19. E eu poderia trazer uma mensagem tão mais profunda, sabe? Sabe aquelas mensagens que a gente... Meu Deus, meu Deus. Aquela mensagem performática, carregada de conhecimento, de estudo, de um compêndio criterioso de informações. Uau, olha como conhece, como estudou, como sabe, como prega. E o Espírito Santo falando comigo tão claramente, dizendo assim: eu não quero a tua performance, eu quero a tua utilidade no meu reino. E eu disse: uau, que forte. Isso sim é forte. Me lembrei, por exemplo, enquanto ele me confrontava com essa palavra, da igreja de Éfeso. Uma igreja de muita autoridade na área do conhecimento, uma igreja muito próspera, muito bem sucedida naquilo que fazia. Mas o Senhor, ele disse para ela: tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Ou seja, ela se tornou uma igreja poderosa em performance e pobre na sua intenção, pobre na sua motivação. E para Deus o importante não é de fato o que você faz ou é capaz de realizar, mas a motivação que te leva a fazer o que você faz. A verdade é que muitas vezes dedicamos um tempo demasiado para poder enaltecer a maneira como queremos ser vistos pelas pessoas, e não a maneira como Deus quer nos mostrar. Então utilizamos uma entrega absurda da nossa energia. Terminamos às vezes um dia cansado, uma semana cansada, um mês cansado, produzindo tanto esforço, que no final a impressão que nós temos é que não serviu para nada. E pode até ter servido para alguém, mas se não serviu para a glória de Deus, não realizou, não satisfez. Não foi um conteúdo legítimo, não foi algo que tenha poder de te renovar, de te capacitar, de te levar a um outro nível, de te levar a romper. Não inspirou, porque o que não é para a glória de Deus é apenas por pura vaidade. E a vaidade tem uma característica, qual? Ela gera esforço sem gerar sucesso. Você sabe que Salomão, ele tem um versículo dito na condição de proverbista, e ele vai dizer o seguinte: que o forçado nariz gera ferida, gera um sangue. E ele vai usar outros dois tipos. Ele vai dizer, por exemplo, que o mexer do leite à manteiga. Esqueci agora qual é o terceiro, mas fala sobre a mesma colocação. O espremer alguma coisa. Não estou me lembrando agora o que é. O apontamento do versículo significa empregar esforço. Completa aí para mim, por favor. Empregar. Então o que o versículo está querendo te levar a compreender, através da vida de Salomão, um homem cheio de sabedoria, é o seguinte: o que o seu esforço tem produzido? Sangue, manteiga, você está me entendendo? Ele produz algo que valeu a pena o esforço empregado, ou no final do dia ele só produz reclamação, cansaço, estresse, fadiga? E por que você está falando isso, Camila? Porque Marta é uma mulher maravilhosa. A atribulação e esse nível de ansiedade, pessoas não interessadas não passam por esse tipo de tentação. Mulheres relapsas, negligentes, preguiçosas, não passam por esse tipo de aflição. A preguiçosa, minha filha, botou o pé para o alto e ela quer que o mundo se acabe em barranco, que é para ela morrer encostada. Ela não se estressa se as crianças estão com piolho, se a louça está na pia, se a comida está dentro de panela na geladeira. Ela não está nem aí se o uniforme não está lavado, se a rede social dela é bagunçada, se ela vem de chinelo, tênis ou sapatilha imunda para a igreja, se o cabelo foi penteado ou não foi. Ela não liga para nada. Logo, ela não é passiva, ela não está vulnerável a esse tipo de tentação. Que tentação? Tribulação, ansiedade, síndrome do pensamento acelerado, agonia, perturbação de alma, inquietação, fadiga. Não está.
Ela não está, porque ela não está nem aí para nada. Ela come o pão da preguiça. Se só tiver miojo, para não ter que ir no mercado, ela pica salsicha e come miojo com salsicha de segunda a sexta, e depois ainda quer reclamar porque que o marido vai comer na casa da sogra. Dá glória, que é para ninguém perceber que é contigo. Aleluia. Então, esse tipo de comportamento, esse tipo de personalidade não gera esse tipo de queda, não gera esse tipo de tentação. Agora vamos para o outro lado, que é um outro extremo. Mulheres muito boas no que fazem, mulheres capazes de fazer o que fazem, mulheres bem-sucedidas naquilo que fazem, também estão vulneráveis a um tipo de tentação muito elevada, qual? Começar fazendo com a motivação correta e terminar fazendo com a motivação errada. Existem padrões de santidade ou padrões de santificação cuja única motivação não é se aproximar de Deus, é arrotar a santidade, é se tornar orgulhosa daquilo que se faz. Pessoas que são tão boas naquilo que fazem, que se tornam egocentristas naquilo que estão fazendo, centralizadoras naquilo que estão fazendo, não deixam mais ninguém fazer aquilo que elas fazem, porque ninguém faz como ela faz. Vai gerando sentimento de independência, de autossuficiência, de isolamento, de ser tão boa no que faz. Agora veja, eu não vim falar o que é melhor ou o que é pior, porque não há comparação de melhor ou pior, quando independente do como, o final é fracasso do mesmo jeito. O que eu estou querendo dizer? A que come o pão da preguiça vai terminar fracassada, e a outra que faz com a motivação errada, tão fracassada quanto a primeira, porém com mais trabalho. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Porque tudo nessa vida requer um posicionamento de escolha. Você precisa fazer uma escolha. A maioria de nós começa muito bem e termina com um status muito bom, desenvolvendo uma boa performance, mas completamente distante da motivação que agradava a Deus. E por que eu estou falando isso? Porque no caso de Marta, Marta não é a primeira categoria de mulher que eu coloquei, ela é a segunda. Ela é uma mulher empenhada, ela é uma mulher que faz bem aquilo que ela faz e ela tem segurança naquilo que faz. Você vai perceber que Jesus era amigo de Lázaro, mas o convite para ser recebido naquela casa foi feito por Marta, porque a autoridade está na mão do cabeça, mas o governo da casa está na mão da mulher. Vou falar rasgado que é para todo mundo entender, é mais ou menos assim, ó. O homem, ele pode até chamar em casa quem ele quiser, mas se ele é sábio, ele pergunta para a mulher se pode levar. Por quê? Porque a casa é dele, mas ninguém cozinha feijão igual ela. A casa é dele, mas para ter uma mesa bem posta, é bom que tenha a concordância dela. Quando o homem chama em casa alguém que a mulher não queria que ele chamasse, ou num horário que não deveria, pode ter certeza, é muito possível que essa pessoa que foi convidada pelo outro tenha uma das piores recepções da sua vida. Principalmente se ela não estiver em casa. Você só vai ver a foto dos sacos de pão aberto, da mesma faca que entrou no requeijão é a mesma da manteiga, e no final você nem estava lá, mas vai ficar constrangida. Meu Deus, como é que você recebe fulano assim? Marta recebe Jesus em casa com toda a propriedade. Na última vez que eu tive a oportunidade de estar aqui, falamos a diferença sobre deixar entrar e receber. Marta é da segunda categoria, daquela que recebe, que quer mesa. Marta, quando recebe, ela lava pé. Marta, quando recebe, ela quer saber que tem comida para todo mundo. E não é fácil estar no lugar de Marta, não. Por que não, Camila? Porque Jesus não andava sozinho. Quando ele não estava com ninguém, ele já tinha 12 a tiracolo. Imagina 12 homens no horário do café da manhã ou do almoço chegando assim na sua casa. Imagine que você convidou um e de repente chega a 12. Agora imagine que com os 12 chega também aqueles que são atraídos pela pessoa de Jesus. E Jesus não manda ninguém embora, é Ele mesmo que diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Ele não manda embora, não. Agora eu não sei a quantidade de homens famintos que estão entrando na casa de Marta, Maria e Lázaro. Então Marta começa a ficar ansiosa e fadigada, cansada. Eu acredito que ela está tendo que se envolver numa logística maior do que ela imaginava.
Talvez ela pensou que o ensino seria uma coisa mais intimista para a aldeia. Só que de acordo com o relato de Lucas, o texto diz que por onde Jesus passava fluía uma multidão de pessoas. Então é gente para tudo que é lado. É gente na janela, é gente na porta, é gente no tapete, é gente perto da cozinha, é gente no vaso da latrina, é gente para tudo que é lado. E ela sozinha cuidando de tudo. Só que Maria, quando vê Jesus, o texto diz: e quedava-se. O texto mais próximo no grego significa isso, quedava-se. O que é isso? Ela não mediu nada, ela foi direto aos pés de Jesus. Ela não quis saber de nada. Ela aproveitou uma oportunidade única, que ela sabe que jamais havia tido antes e não sabia se ia ter de novo depois. Poder ouvir um ensinamento de um mestre, na primeira pessoa, aos pés de Jesus. Rapidamente, depressa, abra comigo a boca e diga: depressa. Diga assim: rápido. Fala, diga: rápido. Rápido, rapidamente ela vai aos pés de Jesus e se assenta como uma pedra. E ninguém tira ela dali. E Marta, tadinha, igual uma formiguinha para lá e para cá. Mulheres úteis são mais passivas de serem estressadas, mais vulneráveis de ficarem destemperadas. Pergunte para a maravilhosa, que levantou hoje com a casa arrumada, café já posto, cabelo escovado, drenagem em dia, escolheu a paleta, veio para o culto de carro, com o motorista dirigindo. Rapaz, ela está preparada para adorar a Deus nesse culto. Eu não estou dizendo que ela não tem problema, eu só estou dizendo que ela teve mais condições de preparo para ficar aqui de boa. Agora pega a irmã da escala da limpeza que chegou aqui antes de todo mundo, vai embora depois de todo mundo, já teve que falar com 4 sem noção, 6 sem cabeça, 2 destemperadas. Pega a irmã da cantina que está trabalhando com a barriga perto do tacho para poder fritar uma coxinha, para poder desenvolver uma pipoca para ajudar no reino. Fala com o porteiro ou com aquela que está dando uma ajuda, um apoio no estacionamento para poder trazer as pessoas para cá. Dá uma olhada e vai ver como é que está o cabelo dela, vai ver como é que está a vida dela. Pergunta como é que foi o dia dela. Não pergunta não. E você vai compreender o porquê que às vezes você dá uma paz do Senhor e ela diz: amém, entra. Ela não é ruim, ela só está cansada, porque a gente ruim não trabalha. Gente ruim não se voluntaria, gente ruim não convida, gente ruim não serve. Eu vim pregar para as emocionadas. Eu não vim dar respaldo a Marta, porque Deus não deu. Jesus deu respaldo para Maria. Mas eu preciso lembrar que para Maria ter a oportunidade de ouvir uma palavra que ela nunca ouviu e receber o que ela nunca recebeu, ela precisou de uma Marta para convidar Jesus. E quem é Marta? Marta é uma emocionada, não parece, porque ela está ocupada com o trabalho, mas Marta é uma emocionada. Eu ousaria dizer que muito provavelmente Marta é uma sanguínea, colérica. Por que, Camila? Porque é aquela pessoa que toma decisões a princípio por emoção e só depois vai pensar na logística. Agora, o reino de Deus não é constituído por cálculos, mas por fé. E fé tem a ver com decidir primeiro e saber como é que vai fazer depois. E Marta é dessas. Olha para quem está do teu lado e diz: não fala de Marta não. Não fala de Marta não. Quem fala de Marta é Jesus. Ninguém pode falar de Marta não, porque se ele entrou na casa foi porque ela chamou. É sanguínea? Possivelmente. Colérica? Talvez. Estressada? Também. Mas no final o que ela quer? Servir todo mundo e deixar Jesus ser rei. Servir todo mundo e deixar Jesus ensinar o povo. Agora, assim como a maioria de nós que estamos aqui, não é a intenção que nos leva ao erro, é o método que a gente utiliza para fazer o que queria. A intenção dela é boa, é a melhor de todas. Sem ela, muito possivelmente ninguém estaria desfrutando daquele ambiente inédito, novo, maravilhoso. Imagine o que é receber Jesus em pessoa em casa, gente. Meu Deus. Imagine. Agora, o que é isso? Eu vou contar de 1 a 3 e você vai dizer assim: emoção. Quer ver? 1, 2, 3, diga.
Você vai olhar para a tua irmã e vai dizer assim para ela: eu não sou ruim, eu só sou emocionada. Eu sou emocionada. Como assim emocionada? Vou te dar um exemplo. Você chama uma irmã que mora longe da tua casa e diz assim: vamos no Shine. Aí ela diz assim: menina, não vai dar para eu ir não, eu tô sem carro. Aí na emoção você esquece como é a pauleira da tua rotina e você diz: eu passo aí. No dia você lembra a contramão que é pegar ela para vir para Alphaville. Resultado: tu ia fazer escova, não fez. Ia fazer unha, não fez, porque teve que sair correndo para poder pegar ela, para cumprir a palavra. Chegou um tanto estressada, suada, já tem uma rodela de pizza de suor debaixo do teu braço. Mas no final dá tudo certo. Aí alguém pensa: você é muito estressada. Não é que eu sou estressada, eu sou emocionada. Nós somos 4 amigas extremamente próximas. Eu, Gabriela Lopes, Raquel Lima e Midian. Midian fleumática. Midian faz praticamente o papel do Espírito Santo em nosso meio, mediando tensões, apaziguando, concordando. Quantas vezes ela calou a fúria de uma ira com uma comida, do nada. Quando a briga começa, ela chega: olha o que eu fiz. E aí o bolo aquieta a tempestade. Que bolo gostoso. Gabriela Lopes, sanguínea, hemorrágica. Fez outra, é ferro afiando ferro. Raquel também é sanguínea, mas entre nós a gente brinca, é a mais emocionada de todas. Vou dar um exemplo. Quando nós começamos a nos juntar para organizar as coisas da conferência, tiramos então algumas horas do dia, porque todo mundo tinha compromisso. E uma das maiores dificuldades na unidade desse propósito é viver uma coisa que não diz respeito ao ministério que o Senhor confiou a cada uma, mas a um propósito que Deus entregou a todas. Então conciliar os horários de agenda é uma loucura. Então, para a sessão de foto da abertura da conferência que precisávamos abrir para divulgação, marcamos então mais ou menos 6 horas. E talvez você pense: Camila, é muito. Não é tanto quando você tem que organizar todo o conteúdo de mídia em um único dia para todo um evento. E aí eu falei: olha, nós só vamos ter tantas horas. Raquel entende de moda. Raquel, quais são as cores? Paleta tal, 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 tal. Então tá bom, só vai ser essas roupas, tal, tal, tal. Aí daqui a pouco chega a Raquel dizendo: gente, eu montei um cenário de piquenique, outro na cozinha, outro. Eu falei: Raquel, não vai dar. Não vai dar. Claro que vai dar. Eu trouxe isso, trouxe aquilo, trouxe isso, trouxe aquilo. No final a gente deu glória a Deus que conseguiu fazer as fotos mais básicas que precisaríamos fazer para a divulgação da conferência, bem como do livro e etc, e etc. E Raquel arrasada porque trouxe toalha de piquenique, trouxe não sei. A Raquel ia fazer foto até para o Natal. Tô te falando, já ia deixar tudo pronto. Raquel, te amo. E aí a gente começa a dizer: Raquel, tu é emocionada. Agora você vê, a gente tem pouco tempo de sono. Então quando a gente calha de estar junto no mesmo evento, sobretudo hospedadas no mesmo hotel, a gente já começa a tramar na emoção o que a gente vai fazer. Na emoção a gente começa no grupo de WhatsApp: vamos na beira da praia, vamos tomar café em tal lugar, vamos acordar mais cedo, vamos dormir mais tarde, vamos ficar no quarto da fulana, Irmão, quando a gente chega, aí a gente termina dizendo por emoção. Emoção era o que a gente queria fazer, mas o planejamento não dava. Volta para Marta e você vai entender de novo quando eu digo que isso é emoção. Agora veja, usando o exemplo das minhas amigas que eu usei aqui, só para facilitar a compreensão do que eu quero dizer, a Raquel é a mais emocionada, mas é a que mais coloca na gente impulso para conseguir realizar as coisas que a gente quer realizar, mesmo quando a logística não cabe. Por quê? Porque o reino de Deus é tomado à força. Então se você não tiver alguém que te inspira, alguém que viaja na maionese, vai faltar o esforço necessário para fazer a obra necessária. Agora, junto com esse esforço, vão vir uma série de distrações, muitas coisas para atrapalhar você de acertar o alvo. A intenção de Marta foi a melhor de todas. Sem ela o caminho não teria sido tão bem preparado para que Jesus entrasse naquela casa e pudesse ensinar tantas pessoas, curar tantas pessoas, abençoar tantas pessoas, anunciar o reino de Deus para tantas pessoas. Só que quando ele chegou, a logística que envolvia aquilo mexeu com a cabeça de Marta. E Marta agora vai cometer um equívoco, um erro. Um erro
que a maioria daqueles que querem servir a Deus e o seu reino bem, também tendem a cometer. E eu quero falar uma coisa antes de falar que erro é esse. Primeiro, um erro não deixa de ser um erro só porque é cometido sinceramente. Então não cometa erros baseado em boas intenções, porque um erro, guarde isso, se você não gravar nada mais do que eu vou falar daqui para frente, essa palavra é o suficiente para salvar a tua vida. Um erro não deixa de ser um erro só porque foi cometido honestamente. A consequência dele vai vir. E qual foi o erro de Marta? Começou a se preocupar mais com a performance da sua recepção do que com o entendimento de que Jesus ali era detentor de sua atenção e de sua prioridade máxima. Maria não, Maria entendeu isso na hora, foi direto aos pés. Agora, olha isso, olha isso. Marta vai se valer do direito de ter tido a honra do convite e a aceitação do convite. Logo, naquele dia, ela é a pessoa que está mais próxima de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. E nessa proximidade de Jesus, ao ver o comportamento de Maria, ela não vai suportar dar conta daquela demanda sozinha. Estressada, ansiosa, distraída, cansada, ela vai se aproximar de Jesus. E aproximando-se de Jesus, vai inquiri-lo: Senhor, tu não te importa, em outras versões, tu não se incomoda que a minha irmã me deixe servir só? A pergunta que ela faz é retórica. O que é isso? Ela não está fazendo uma pergunta porque ela quer uma resposta, ela está fazendo uma pergunta porque ela quer levar Jesus a fazer o que ela quer. Isso é grave. Eu disse que isso é? Eu disse que isso é? Nunca use sua proximidade com Jesus para obrigá-lo a fazer o que você quer. Não chame ele de Senhor por protocolo, se você não está disposta a ser uma serva obediente. Eu vou falar de novo: não chame ele de Senhor por protocolo, se você não está disposta a ser uma serva obediente. Não faça para ele uma pergunta da qual você não está esperando receber uma resposta, mas você está querendo usar de persuasão humana para que ele faça aquilo que você quer. Não se comporte como serva e fale como senhora. Há uma incoerência muito grande nisso. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Tem gente que está usando da intimidade, do relacionamento que desenvolveu ao longo dos anos com Deus, com Cristo, para achar que pode obrigá-lo a fazer o que você quer. Você está achando que teu jejum bota Deus na parede? Você está achando que a tua campanha vai obrigar Deus a te dizer sim quando Ele quer dizer não? Você está achando que a tua vida de monte, de jejum e de consagração vai botar Deus num canto da tua casa para fazer o que você está mandando que Ele faça? Para de bater pezinho, levantar a mão para poder dizer: Deus, eu sou tua serva. Olha aí como aquele outro me trata, olha aí como ela está falando comigo. Vai lá e dá de espada nele, vai lá e dá de espada nela, vai lá e visita ele, visita ela. Olha aí como eu fui afrontada. Humilha, abate, visita, guerreia, toma frente. E tu ainda está se achando vaso, porque sabe fazer oração de guerra, mas na verdade está utilizando a intimidade com ele para dar uma de senhora. Há uma coisa interessante em chamar Jesus para dentro de casa. O que, Camila? Na tua boca ele é convidado, mas dentro da tua casa ele é Senhor, e ninguém toma o lugar que é dele. A tua pressão não vai funcionar com ele. Pega na mão de alguém aí agora, que eu estou sentindo uma graça, uma autoridade de Deus tão grande para profetizar. É a primeira vez que eu estou te pedindo isso. Crede em Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Segura na mão de quem está do teu lado aí agora. Segura! Segura forte. Sacode a mão dessa mulher.
Sacode a mão dessa mulher e diga assim para ela: você atribula teu marido, atribula teu filho, até o teu chefe, mas a Jesus ninguém atribula. Teu jejum não bota Deus na parede, tua campanha não humilha Deus. Se coloque no seu lugar e deixe Ele governar. Deixe Ele ser o Senhor da tua casa. Deixe Ele ser o Senhor da tua vida. Contenha-se. Como diz o carioca, segura a tua marimba. Não, porque lá em casa só eu sou crente, Camila. Então lá em casa é comigo que Deus fala. Você está usando o teu tempo de conexão, teu tempo de intimidade com Deus, teu tempo de oração, para achar que a tua intimidade te dá autonomia para falar para Jesus o que Ele tem que fazer. Cuidado, está utilizando a tua intimidade do jeito errado, porque eu vou lhe falar uma coisa: até o filho Ele deu, mas a sua glória Ele não divide com ninguém. Ninguém se aproximou tanto em intimidade com Deus depois do homem criado, depois de Adão, do que Moisés. Moisés, sem dúvida, foi uma das pessoas na condição de ser humano mais íntimas, a mais próxima de Deus. Deus, em defesa de Moisés, disse para Arão e Miriam: com vocês eu falo em sonho, visão, mas com Moisés eu falo boca a boca, como quem fala seu íntimo amigo. Agora, nem a intimidade que ele deu a Moisés autonomia para, no uso da intimidade, fazer o que ele queria. Você lembra o episódio das águas de Meribá? Lembra o episódio em que o povo queria beber água e Moisés foi clamar ao Senhor, e o Senhor disse a Moisés: há aqui uma rocha, pega o cajado, vai até ela. Ele não disse bate, não falou nada. Ele só disse: vai lá e fala a rocha. Fala a rocha. Moisés estava acostumado a usar o cajado para tudo. Só que nesse dia Deus disse para ele: fala a rocha. Quando chegou na hora, o texto diz que Moisés já era o homem mais manso da terra naqueles dias, porque para um povo rebelde de dura cerviz, Deus pega um assassino e torna ele um homem manso. O texto diz que Moisés era o homem mais manso dos seus dias, porque Israel era sem dúvida um dos povos mais rebeldes e de dura cerviz do seu tempo para servir ao Senhor. Aquela geração começa a perturbar, a azucrinar o juízo de Moisés. Não tinha cova no Egito para que fosse necessário nos trazer até esse deserto, para que nossos cadáveres ficassem estendidos aqui sobre esse lugar. Lá nós tínhamos tanta coisa e aqui nem água tem. Ele já tinha de Deus uma direção: qual? Vai até aquela rocha e fala a rocha, e ela vai dar água de beber. Só que quando chegou lá, do caminho aonde ele recebeu a direção de Deus, até a rocha a quem receberia a ordem da sua fala para gerar água, eu não sei que nível de azucrinação fizeram na mente de Moisés, que ele já chegou na beira da rocha estressado, e ao invés de falar a rocha, ele feriu a rocha, e por 2 vezes acertou com o cajado na rocha, e isso deixou Deus irado. Deus vai se manifestar a Moisés e vai dizer para ele: Moisés, eu te disse fala e você feriu. Por causa disto você verá a terra lá de cima, a terra que eu jurei a Abraão que daria aos seus descendentes, mas tu não colocarás o teu pé lá. Ou melhor, você não entrará lá com o povo. Perdeu uma oportunidade desejada há 40 anos quase. Por quê? Porque nem toda a intimidade do mundo que eu desenvolva na minha vida de oração com Deus, nem toda a intimidade do mundo que eu desenvolva na minha proximidade com Deus, ela jamais deve ser utilizada para, abre aspas, impelir, fecha aspas, Deus a fazer o que Ele quer e não o que eu quero. Vou falar algo muito forte, atente os seus ouvidos, porque eu particularmente acho isso uma chave. Durante muitos anos, quando conhecemos ao Senhor, desejamos servi-lo. Então, quando estamos na caminhada, alguém pergunta para a gente: o que você é? Você diz: eu sou uma serva de Deus, eu estou servindo, eu sirvo Deus,
eu sirvo o seu reino. E a gente ama servir a Deus. E depois a gente se acostuma a servir a Deus do nosso jeito. Se você serve na água, você vai servindo a água. Se você serve na cantina, vai servindo a cantina. Se você serve na liderança dos voluntários, você vai servindo. E você se acostuma com o hábito do serviço que você faz e se torna bom naquilo que você faz, pela prática, pela disciplina que você faz. Se você serve pregando, uma hora você melhora, se você der continuidade a servir com excelência a Deus o que você faz. E aí você segue servindo. Como Moisés, por exemplo, que servia a Deus com o seu cajado. Servia a Deus na sua liderança, tendo o cajado como auxiliar. E você vai servindo. E se eu te disser que tem um dia como esse na casa de Marta, que Deus não quer, ou melhor, Ele quer te transicionar, para que você não apenas sirva a Ele. Sabe qual é o ápice de quem quer andar com Deus e quem serviu a Deus um tempo? Chegar um tempo de sua vida, de sua entrega, aonde você, abre aspas, não serve mais a Deus. Você se tornou tão íntimo, tão livre em Deus, que não é mais você que serve a Deus, é Deus que se serve de você. Você não entendeu, eu vou te explicar. Quando você serve a Deus, você serve a Deus com o que você tem, serve a Deus com o que você quer, serve a Deus como que você pode. Mas quando Deus decide se servir de você, Ele utiliza em você coisas das quais você nem sabia que tinha utilidade, ferramentas que você não tinha desenvoltura. Imagine que a vida inteira você trabalha segurando uma espada, mata segurando uma espada, se defende segurando uma espada, desembainha a espada, é hábil em espada. Então você serve a Deus com a sua espada. Aí de repente um dia você diz: Deus, assim é como eu sei te servir, isto aqui é o que eu tenho para te servir. Mas servindo a Deus muito tempo, Deus um dia olha para você e diz assim: agora eu quero me servir de você. Aí você pega a espada e diz: estou aqui, Deus. E Deus diz: deixa a espada aí. E você diz: como assim deixar a espada aí? Todos esses anos eu te servi com a espada. O Senhor sabe que eu não sei manejar arco e flecha. O Senhor sabe que eu não sei manejar funda. Eu só sei usar a espada. E é nessa hora que a maioria das pessoas não entendem o porquê que Deus te fez íntimo. Elas pensam: vou continuar usando a espada. Por quê? Porque no tempo que você servia a Deus, em vez de desenvolver com Ele intimidade, você desenvolveu performance. Então, se agora não é para fazer o que você faz tão bem quanto você faz, você acha que não serve para servir com mais nada. E é nessa hora que Deus quer se servir de você, levando você por caminhos novos, métodos novos, coisas novas. Mas qual é a sua escolha? Continuar servindo a Ele. Servindo a Ele somente com o que você tem. Camille, isso é bom, isso é extraordinário. Eu não vim dizer que isso é pecado não, mas é limitador. Vai servir a vida inteira de um único jeito, e sua intimidade será sempre limitada. Por quê? Porque você serve a Deus, mas Deus não pode se servir de você como Ele quer. Elebacancho, remaia labadasai, remando comando rebalacando, elebe de remenque assai de obria. Eu vejo uma bandeja aqui nesta noite. Vejo uma bandeja aqui nesta noite. E seria natural ver um servo de Deus, ver uma serva de Deus andando com a bandeja e servindo como gostaria, dando o que tem. Mas acredite, a visão aberta que Deus me dá de uma bandeja de prata grande aqui, não é uma bandeja que você serve, é uma bandeja que Deus te serve. Veja, Ele não serve a bandeja. Esse ano comigo, você não
não vai segurar a bandeja e também não vai receber do que a bandeja tem a oferecer. Por quê? Porque você estará na bandeja. Deus é vai de calamanchorrécia. Alguém está entendendo o que é que Deus está falando aqui? Deus está dizendo: você está estressada, está distraída, está ansiosa, está fadigada, porque você acha que só pode fazer isso que você faz e que ninguém faz bem isso que você faz. Sua vida se tornou virar especialista no que você faz, e para Deus você quer apresentar currículo de experiência. Só que Deus te trouxe hoje aqui para dizer: o que te cansa não é a minha obra, o que te cansa é a performance que você tem que desenvolver para dizer que fez com excelência para mim. Mas se fosse para mim de verdade, você não só me serviria, mas deixaria eu me servir de você como eu desejo, independente das suas capacidades, independente das suas habilidades. Alguém está alcançando o que Deus está falando aqui? Tenho servido ao Senhor há anos. Tenho áreas da minha vida de arrependimento, por negligência, por preguiça, por coisas que julgo eu em mim mesma que poderia fazer melhor. Mas preciso ser honesta e não usar de falsa modéstia. Isso que estou fazendo aqui hoje, servindo ao ministério da palavra, isso nunca fiz pela metade. Nem no dia que fui caco, nem no dia que fui pó, nem no meu pior dia. Nunca. Já ministrei em dias onde eu pensei, enquanto eu ministrava, se o Senhor não entrar agora, eu morro nesse púlpito. Já fiquei em silêncio em alguns momentos para recobrar a minha saúde, porque nunca medi a minha entrega pelo meu estado. Sempre subi dizendo: se não for para entregar tudo, se não for para fazer como o Senhor quer, se o Senhor não tem algo comigo nessa noite, nessa casa, para essas pessoas, nesse lugar, quebre a minha perna, infarte-me, faça qualquer coisa, coloque outro em meu lugar. Não me deixe subir aqui para usurpar o tempo que as pessoas dedicam para ti. Não permita com que esse pecado seja acrescentado diante de tantos outros que eu já preciso administrar. Então isso aqui particularmente não é uma coisa da qual eu preciso gerir arrependimentos na entrega. Porém, durante todos os anos é o que eu faço. Procuro me especializar no que eu faço. E o Senhor vai polindo a flecha que Ele usa para que ela acerte o alvo. Vai amolando o machado para que ele arrebente com mais facilidade a árvore. E aí, depois de tanto tempo servindo dessa forma, você começa a crescer. Sua plataforma começa a crescer, seu reconhecimento começa a crescer, e você começa a entender que precisa melhorar, precisa se aprimorar. E eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. A verdade é que depois de um tempo, se você não tiver o Espírito Santo como termômetro e como aferidor das suas intenções, você se verá servindo a você mesmo, dizendo que está servindo a Deus, mas na verdade está servindo o teu nome, está servindo o teu ministério, está servindo o teu status, está servindo a plataforma que o ministério que Deus te confiou construiu. E no final do dia você só vai ficar cansado. Eu sei do que eu estou falando, mas eu também conheço a outra parte, a parte do Deus que chega e diz assim: olha, o que você fez bem, a sua entrega eu recebi, mas que tal transicionar comigo? Que tal o coração, as mãos de Marta continuarem a ser mãos de Marta, mas agora terem um coração como o de Maria? O que tal? Que tal? E eu digo: Deus, como é que eu vou fazer isso? E Ele diz: até aqui você me serviu, mas agora eu quero me servir de você. E eu digo: Deus, como é que é isso? Ele diz: para mim você entrega o que eu te dei, para mim você entrega o que você sabe fazer, mas agora não vai ser mais assim. Agora o que eu estou te perguntando é:
Posso pegar de você o que eu quiser, até o que você acha que não é boa, até o que você acha que não presta, até o que você acha que não tem autoridade e habilidade. Deus está dizendo: posso pegar a sua voz para cantar um hino, mesmo sabendo que você não é cantora. Posso pegar a tua boca para colocar a tua voz numa caixa de som em praça pública e fazer uma oração a Deus. Mas eu acho que esse não é meu chamado. E Ele está dizendo: a totalidade, a plenitude do teu chamado não é o que você me entrega, é quando eu tenho liberdade para pegar de você o que eu quiser. É nessa hora, é nessa hora, Marta. Ninguém lava a louça como você, Marta. Ninguém cuida da casa como você, Marta. Ninguém é boa na gerência dessa empresa como você, Marta. Eu sei que o que você está fazendo sobre a justificativa de que é por mim. E não é que é ruim o que você está fazendo, mas o que você está fazendo está gerando em você esse sentimento, porque a verdade é que no caminho você está fazendo isso porque não quer que ninguém saia falando mal da tua casa. A verdade da verdade é que no caminho você só está fazendo o que está fazendo, como está fazendo, porque não quer que ninguém saia reclamando que não comeu. Quem aqui já administrou uma festa que não desfrutou da festa, para ter certeza que todo mundo estava comendo na festa, para que ninguém... Aí você diz: não, é porque eu quero que todo mundo saia satisfeito. Mentira, é porque você não quer que ninguém saia falando mal, dizendo que não comeu na festa que você administrou. Quem está entendendo, diga amém. Você sabia que não tem mais do que 15 anos que prioridade ganhou um S na colocação das palavras, na forma como a palavra é aplicada? Prioridade se refere a algo que é único. Vamos lá? Prioridade se refere a algo que é? Algo que é? Logo, quando você aplica a palavra prioridades, ou melhor, prioridade, você não pode colocar S, ou não deveria. Não deveria. Porque prioridade se refere àquilo que é? Aquilo que é único pode ir para o plural? Bora! Aquilo que é único pode ir para o plural? Plural pode? É único. Então, se prioridade se refere ou diz-se respeito ao que é único, por que de 15 anos para cá você quase não ouve ninguém falando prioridade, mas ouve as pessoas falando prioridades? Porque você estabeleceu um escopo de coisas únicas, o que também seria errado, porque o que é único e não deveria ser utilizado no plural, na propriedade da palavra. Mas por que isso acontece? Porque você não quer deixar Deus se servir de você. Você só quer servir a Ele como você quer e se julga capaz de ser, para que assim você também continue sendo capaz de fazer tudo o que você não quer abrir mão de fazer. Só que quando você escolhe Jesus para ser o seu Senhor, você tem que entender que toda escolha gera perda. Eu vou contar de 1 a 3 e como um gatilho mental você vai guardar essa frase para sempre. Qual frase, Camila? Você vai dizer assim, ó: escolher é perder. Não contei até 3 ainda. Marta, ansiosa. Quando eu disser 3, você vai dizer assim: escolher é perder. É 1, é 2, é 3, diga aí. Sempre que você escolhe uma coisa, você perde a possibilidade de ter as outras. Já parou para pensar em João 15? Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu? Sabe o que ele está dizendo? Eu tinha outras opções, mas eu escolhi você. Você não é uma combinação aleatória de fatos. Você é e foi uma escolha. Escolha.
Deus está dizendo: eu escolhi você, o mínimo que você pode fazer é me escolher. Não como uma opção entre tantas outras, ou a falta de opção, perdão, mas como a escolha que você decidiu ter. E uma vez que você escolheu Jesus, você tem que entender uma coisa, que não é fácil de falar, menos ainda de ouvir, mas eu vou ter que dizer. Para Deus é assim, ó. Ou você dá para Ele o primeiro lugar, ou Ele não se senta em nenhum outro. Não tem como você dizer assim, ó: não, Deus é o Senhor da minha vida, mas sua vida está repartida em setores, aonde esses setores disputam o lugar de Deus. E Deus está dizendo: você está pensando que eu vou ocupar o segundo lugar, o terceiro lugar? Você está pensando que eu vou me satisfazer com 80%? 50%, 90%, 98%? Não. Ele está dizendo: ou você me coloca num lugar único, ou eu não caibo em outro lugar. Marta, você está cansada por causa de muitas coisas, mas você tem que entender que quando eu chego, eu sou a única com a qual você deveria se ocupar. Olha para cá. Todas essas coisas não só te ocupam, como te preocupam. Jesus não te preocupa, Ele só te ocupa. Ele te trouxe hoje aqui para dizer: o que te cansa não é meu ministério, o que te cansa não é a minha obra, o que te cansa não é meu reino. Meu reino não te preocupa, meu reino só te ocupa. Mas você quer continuar amarrado em 1 milhão de coisas, porque no final você tirou Jesus do único lugar que Ele deveria estar, e está colocando Ele para competir com todos os outros. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: eu não vou competir com teu marido, eu não vou competir com teu filho, eu não vou competir com os teus sonhos, eu não vou competir com as tuas metas financeiras, não vou competir com os teus ídolos, eu não vou competir com o melhor horário que você decidiu entregar para a série. Não vou. Eu não vou competir com Netflix, eu não vou competir com nenhuma das coisas que te agradam e que te fragmentam. Ou você me coloca no lugar que eu devo estar, ou você não me verá ocupando nenhum outro lugar. Aí ele diz assim, veja, ela usa a proximidade dela com ele para tirar Maria daquele lugar. Sabe o que é isso? Quando eu não consigo estar aonde eu gostaria, também não quero que outros que não fazem o que eu faço desfrutem do que eu gostaria de desfrutar. Não, você não vai fugir não. Vai embora não, que agora é que o mocotó desce. Quando nós não estamos desfrutando de tudo que gostaríamos de desfrutar, e vemos outro que não fez a metade do que a gente fez desfrutar do que a gente também em tese teria direito, a gente não quer se colocar ou saber o que ele fez para estar lá. A gente quer usar a nossa intimidade com Jesus para mandar Jesus tirar ele de lá. Tem gente que só usa da proximidade que tem com Jesus para tirar pessoas dos lugares que elas chegaram. E por você não saber como elas chegaram lá, não significa que você quer chegar, significa que você não aceita que elas estejam lá. Olha isso como é pesado. Marta vai usar da proximidade de fala que ela tem com Jesus, não para dizer o que eu faço para estar no lugar de Maria, mas para dizer a Ele o que Ele precisa fazer para tirar Maria de lá.
Por que quando você olha essas fotos no Instagram, de pessoas que estão fazendo o que você gostaria de fazer, vivendo o que você gostaria de viver, por que quando você olha isso, você não dobra o joelho e diz: Senhor, o que eu deveria fazer para também estar desfrutando isso? Mas não, na hora de dobrar o joelho é para dizer, porque o Senhor está vendo, né? Eu estou aqui na tua casa te servindo e o outro está lá, ó, de boas com a vida, fazendo assim, fazendo assado. Deus está dizendo: não use do tempo que você tem comigo para me mandar tirar do lugar pessoas que estão onde deveriam estar. Use seu tempo comigo para perguntar se você está onde você deveria estar. Ele diz: Marta, Marta. Chamou ela 2 vezes. Qual é a inspiração do texto? Despertamento. Abra comigo a sua boca e diga: despertamento. Diga, despertamento. Marta, Marta. Sabe o que ele está dizendo? Marta, perigosa, hein? Perigo isso aí que você está fazendo, hein? Usando da sua intimidade comigo para dizer quem pode e quem não pode, quem tem que estar e quem não tem que estar. Vou falar rasgado. O que a outra está cantando aqui? Eu canto melhor do que ela. Nada demais essa palavra. Eu pregaria uma palavra muito melhor hoje no Shine. Ao invés de perguntar o que eu faço para conseguir estar onde Maria está, existem pessoas que só indagam o que elas têm que fazer para tirar outros de lá. Jesus vai advertir Marta: Marta, eu não vou considerar o que você está falando, vou considerar isso alvo do teu cansaço, porque quem recebe Jesus não é assim. E você me recebeu, estou parafraseando para você entender. Isso aí é fruto de cansaço, de estresse, de ansiedade e de distração. Você está muito cansada, mas Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E eu encerro nesse último tópico. Sabe o que é muito difícil? Quando você tem certeza que alguém está errado, e Jesus usa quem você tem certeza que está errado para dizer: o certo era isso. Gente, é um bug. Olha para quem está do teu lado e diz: essa semana você vai bugar. Vai. Aqui, ó. Quando você apresenta para Deus uma oração que Ele ouve, mas não atende como você queria. Quer ver? Quantas vezes você já orou por alguém? Vou fazer aqui um exemplo com as mulheres que ainda não têm a alegria dos seus maridos servirem a Deus. A oração dela: Senhor, tem misericórdia. Senhor, visita ele com salvação, liberta. Isso é quando ela está boa. Porque quando ela está irada: olha aí, Deus, eu sou tua serva, e esse homem está agindo como se fosse um Nabal. Mas eu te peço, trata com ele, visita ele, aperta ele, faz como tu queres. Mentira, não é como tu queres. O que tu quer é você espreme ele, aperta ele. Aí você ora. Jesus nada com ele e tudo com você. Ele vem para um culto uma vez na vida ou está na morte contigo. Deus usa um profeta para ele e diz: filho, isso já te irrita. Aí agora quando o profeta chega em você, ele diz: desce, te conserta. Aí você diz: está de brincadeira. É quando Deus pega o que você queria mudar e usa isso para mudar você. Se Deus não está tirando algumas pessoas de algum lugar, não é porque Ele não tem com elas um propósito, mas é porque no momento, enquanto Ele não faz o que você gostaria de fazer, é porque essas pessoas estão sendo usadas para mudar você. Quando você pede muito Deus para mudar uma coisa e Ele não muda, é porque Ele está usando essa coisa para mudar você. Camille, funciona? Funciona. Porque quando Ele muda você, já não faz mais diferença para você o outro mudar. Porque você muda, e a posição do outro não te tira mais do sério. Ele não tirou Maria de lá. Ele não tirou Maria de lá. A recepção de Marta não impeliu ele a tirar Maria de lá.
O comportamento intimista de Marta não influenciou ele a tirar Maria de lá. Deus está dizendo: pare de falar comigo das pessoas e vamos conversar sobre você. Pare de falar comigo do comportamento dos outros e vamos falar do céu. Use o seu tempo de oração para falarmos mais de nós e menos dos outros, e de como a vida deles afeta a sua. Por que Maria está tirando tua paz? Por que a vida do outro é o tema do teu almoço? Você diz que vai para a pizzaria comer pizza, mas só come a cabeça do outro irmão. Quando o comportamento de alguém afeta você nesse nível, pode acreditar, o maior problema não é o mau comportamento do outro, mas é a falta de posicionamento seu, meu. Maria ficou ali e recebeu a boa parte, a qual não foi tirada. Deus nos trouxe hoje aqui para dizer: quando o assunto for manicure, pedicure, quando o assunto for cabeleireiro, quando o assunto for lavar primeiro louça ou depois banheiro, quando o assunto for fazer investimento em tal área, em outra área, tudo isso você organiza do jeito que você achar melhor. Agora, quando o assunto for eu, diz o Senhor, você não organiza nada, você se organiza para me receber, se organiza para me dar atenção, se organiza para me servir. No segundo encontro e na segunda vez que Jesus entrou na casa de Marta e Maria, Marta continuava servindo, mas agora não reclamando mais. Por quê? Porque agora ela aprendeu a servir com o coração de Maria. Suas mãos apenas reproduzem a motivação do seu coração, que é qual? Estar com Cristo. Agora não é mais performance. Agora eu não estou fazendo para ser vista, para ser lembrada. Agora eu estou fazendo porque eu quero te servir. E Maria também continua ouvindo a palavra, mas agora ela também serve, se prostra. Então uma foi aprendendo com a outra. Tem um livro que eu confesso que eu ainda não li, mas eu amo o tema dele. Diz assim, ó: como ter um coração de Maria num mundo de Marta. É bem a realidade da nossa vida. O mundo quer que você seja Marta, mas Deus te chamou para ser Maria. E isso tem a ver com a entrega do seu coração. Deus me confiou essa palavra para hoje porque Ele diz assim: diga para elas que eu não quero ter que ir embora da onde ela quis me receber, mas que se ela continuar me desprezando, eu vou sair pelo mesmo lugar que eu entrei, pela porta do coração dela. Eu vou falar como Deus falou comigo hoje quando eu orei no hotel. A única maneira de você demonstrar que Deus ainda é a prioridade máxima da sua vida é dando a Ele tempo de oração. O restante é falácia. Ah, Camila, mas eu quero manifestar Deus em toda a minha forma de viver. Isso nem é conversa, isso é uma realidade. Isso tem que ser assim, independente de qualquer coisa. Agora, de que maneira eu torno tangível o amor que eu digo ter por Deus? A prioridade que eu digo que é de Deus, entregando para Ele tempo de qualidade através da oração e da leitura da palavra. Vamos falar a verdade? Há quanto tempo sua devocional não passa de 15 minutos? Você fala mais com a sua amiga do que fala com Deus. E quer dizer para mim que Deus é prioridade só porque você está aqui hoje na casa de Deus? A espada que corta aí, irmão, corta aqui também. Eu não conseguiria falar dela aí se ela não tivesse me arrebentado aqui também. Só que o que Deus está dizendo é que nenhuma pregação performática, nenhum culto, por mais apoteótico que seja,
tem o poder de substituir o tempo individual que nós sabemos que deveríamos estar dedicando para Deus. Mas a gente quer refogar arroz, a gente quer dirigir carro, a gente quer cumprir metas financeiras primeiro. Aí depois vem para um culto como esse, vamos falar a verdade, a gente já não sabe se chora de presença de Deus ou de culpa pelo constrangimento de continuar sendo amado, mesmo quando a gente reconhece que só tem negligenciado a sua presença. Você pensa, Camila, eu não tenho a vida de oração que eu gostaria de ter, mas eu não faço nada de errado, porque você não considera nem que seja errado não orar. Só que eu tenho uma coisa para te falar: quando você não ora a Deus, você passa uma mensagem da terra para o céu de toda forma. Que mensagem? Quando você não ora a Deus, a mensagem que você passa é: não preciso. Quando você levanta de manhã e não apresenta a sua vida e o seu dia a Deus, sabe o que você está dizendo? A mensagem que você passa é que você é capaz de cuidar daquele dia sem a ajuda de Deus. Quando você vai conversar com pessoas difíceis, resolver problemas difíceis, e você não ora, a mensagem que você está passando é: posso resolver isso sozinho. E o mesmo sentimento que levou Eva a comer do fruto que não deveria é o mesmo que está tentando reinar na nossa vida até hoje. Qual? Sou capaz sem Deus, posso fazer sem Deus. Olhe para mim, um ímpio, uma mulher ímpia, ela até pode fazer sem Deus, mas uma mulher de Deus não pode fazer sem Deus. Eu achei interessante um post do pastor André Valadão, onde alguém disse assim: pastor, eu realmente preciso de Jesus para ir para o céu? E aí embaixo estava escrito: cara, você precisa de Jesus para ir na padaria. E eu falei: é isso, é acordar e dizer: Senhor, obrigado porque eu acordei. Ah, Camila, mas eu faço isso na minha mente. Por quê? Você não pode doar os teus joelhos? Eu também queria hoje pregar uma palavra que fizesse a gente pular da cadeira e chá. Só que Deus está dizendo: hoje eu não quero ninguém pulando aqui, eu quero todo mundo de joelho dobrado quando chegar em casa. Eu quero que você volte a me buscar com sede, que você volte a fazer orações coerentes. Senhor, me faça te amar mais do que tudo, mais do que todos. Orações que te façam saber aonde estão os ídolos da sua vida. Orações que te façam arrebentar as coisas que têm te roubado do tempo que você deveria estar dedicando para Deus. Eu poderia falar sobre tantas coisas de alta performance, mas nada é mais poderoso do que uma mulher de oração. Maria quedava-se, dobrava os joelhos diante de Jesus. Neste caso era para ouvir a sua palavra, e no nosso caso não é diferente. Eu vou falar como Deus está mandando. Ele está dizendo: há quanto tempo você não dobra os joelhos na minha presença, no secreto? Quanto tempo o alarme do seu telefone não faz uma campanha de oração? Madrugada nunca mais. E você quer meter esse caô, e me desculpe a expressão carioca, mas você quer meter essa palavra dizendo: ah, não tem sacrifício. Ah, é a graça. Exatamente, a graça me habilita, me legitima a entrar com ousadia e a usufruir de um relacionamento que só a minha oração. Não é a oração do pastor, não é a oração do pregador, não é a oração da irmã do círculo de oração. Existem lugares dos quais só a sua oração pode entrar, mas a roupa, a casa, o marido, os bens, os negócios, os filhos, o dinheiro está roubando o tempo do único Deus verdadeiro. E Ele me trouxe hoje aqui para te sacudir com um alerta. Ele está dizendo: a frieza é espiritual. O dízimo não tira a frieza espiritual. Suas ofertas não quebram a frieza espiritual. Porque o único cobertor capaz de aquecer um coração que não palpita mais por Deus chama-se oração.
Ora 20 minutos e levanta cansada. Ora 20 minutos e levanta cheia de dor no corpo. Ora 5 minutos e não consegue estabelecer uma conexão de oração. Pois que se levantem no Brasil mulheres que oram 2 horas como se fossem 20 minutos. Que se levantem no Brasil mulheres que buscam a Deus incansavelmente. Há uma convocação nessa noite. E a convocação é: volte ao lugar da oração. Eu não estou falando, eu vou falar rasgado, daqueles 5 minutos de devocional apressada. O chamado é individual, mas a oração é um dever de todos. O ministério de intercessão só existe por causa de uma incompetência da maioria, que decidiu setorizar o que é a obrigação de uma igreja inteira. Ora sem cessar. Mas não! Queremos botar no grupo das irmãs piedosas, como se nossas ofertas pudessem comprar o tempo delas com Deus. Por amor da nossa vida, Jesus morreu na cruz do Calvário, e ao invés de acessarmos diretamente, estamos terceirizando um privilégio, porque temos considerado ele um fardo e não uma honra. Orar não é um fardo. Orar é um privilégio. Jesus veio para todos, mas o Espírito Santo só para quem já entregou a vida para Jesus. O que isso significa? Ele que nos habilita a orar diante de Deus e debaixo do sangue de Jesus. O único que de fato tem um cargo de intercessor é Ele. O restante deveria colar com Ele, mas não. Vamos subsidiar um grupo para fazer isso por nós. Vamos presentear um grupo para fazer isso por nós. Mulheres cansadas carregando o peso do Brasil sozinhas, e no final do culto você quer dizer para mim que nós somos irmãs? Que raio de irmã é essa que coloca o peso de uma nação no ombro de um grupo de pessoas, quando a nação inteira poderia levar uma fatia? Mas por que não queremos assumir o compromisso da oração? Por quê? Porque começamos a achar que isso é ministério individual. Aonde está isso na Bíblia? Fala para mim aí, que eu não encontrei não. Palavra é ministério, mesa é ministério, oração é obrigação de todo aquele que se chama por cristão. Oração mirrada, vida mirrada. Oração fraca, vida fraca. Hoje você já tem boa parte ou quase tudo do que gostaria. Então explique para mim por que há tanto sentimento de frustração envolvido na sua alma. Será que não é porque isso não é sobre coisas que a sua performance conquistou, mas sobre um lugar de oração que você abandonou? Porque eu me lembro aqui pelo Espírito de dias onde você tinha bem menos do que tem, e era bem mais do que hoje é. Há uma convocação de Deus para mim e para nós, não apenas como mulheres, mas quanto igreja. Volte à oração. Volte a esse lugar, não como um fardo, mas como um privilégio. Eu sou de um tempo onde a gente chegava 1 hora antes do culto começar, para que cada um tivesse a oportunidade de dobrar o joelho no lugar que fosse assentar, e ali debruçasse um tempo de oração. Sou da época que tinha um sininho no púlpito onde você tocava, que era para quem estava de joelho entender que o culto e a liturgia devocional ia começar. Por quê? Porque o lugar de culto é para todos, mas o lugar de oração deve ser secreto. Você e Deus. Eu vou falar como Deus está mandando.
não é mais remédio, não é mais terapia, não é mais dinheiro, não é mais network que você precisa. Deus está dizendo: você só precisa voltar a estabelecer um lugar, um tempo e uma hora comigo. Um lugar, um tempo e uma hora comigo. Eu vou ser honesta. Estava ali sentado e eu nunca fiz isso, sobretudo aqui. Falei: Deus, quero orar para que muitas mulheres reconheçam hoje o Senhor como único e suficiente Salvador. Foi a primeira vez que Deus disse assim para mim: chame aquelas que já me conhecem para saber se elas desejam fazer comigo um concerto. Eu tenho uma oração muito específica para quem entrou hoje aqui, ouviu essa palavra e cansou de ser Marta, em Lucas 10, e quer ser Maria, porque está vendo que louça vai ter todo dia, roupa vai ter toda hora, contrato, trabalho, problema toda semana, mas seu lugar com Deus tem que ser insubstituível. Sentada como nós estamos, por favor, não fiquem todas de pé. As que já estão de pé lá atrás, eu vou ter um procedimento com vocês também. Vai ser assim: quero fazer uma oração comigo, Camila? Não, por você. Eu quero orar por você. O que eu faço enquanto você estiver orando, Camila? Só ouve o que você concordar, diga amém. Amém. Vou orar para que suas células e seu corpo comece a ser treinado para se submeter a tempo de oração. Porque tem gente que acha que porque ora não vai ter sono, que porque ora não vai ter cansaço. Irmão, são anos até você desenvolver isso. Só que Deus está dizendo para mim e para você: eu vou cooperar com você. Agora, por que eu falei que não é para todas ficarem de pé quando eu falar? Porque eu sei que tem um povo que, inclusive, o que eu estou pregando aqui é a resposta da oração dessas mulheres que estão dizendo: Senhor, desperta as mulheres, desperta a igreja. Então eu não quero que fique de pé quem já tem essa vida e essa disciplina de oração. Quando eu disser 3, vai ficar de pé as que querem fazer um concerto com Deus primeiro. Camila, ninguém precisa me levantar não. Eu reconheço, foi para mim essa palavra de hoje. Eu quero fazer com Deus um concerto, eu quero zerar, quero começar de novo, eu quero sair daqui já com alarme para meia-noite, para 3 horas da manhã, sei lá. Eu já quero um desafio hoje, só para poder mostrar para Deus que eu estou levando a sério a oportunidade que Ele me deu. É com você que eu estou falando. Eu conto 1. O Ministério de Louvor cantou uma música que falava de Maria, não era? Quando eu cheguei aqui, vocês estavam falando isso. Quando eu disser 3, você vai ficar de pé, só essas pessoas. E as outras que estão sentadas vão estender a mão e vão interceder. E se Deus te tocar para orar com alguém, fica à vontade. Quando eu terminar de orar, a gente vai cantar só o refrão dessa canção. É um Espírito Santo de Deus, sopra sobre esta casa com temor no nosso coração, porque só o temor ao Senhor pode nos convencer da necessidade de confessar esse nosso estado de negligência, pode nos levar a um caminho de arrependimento. Eu conto 2. Espírito Santo de Deus, coopera com o nosso entendimento para aceitarmos essa santa convocação e pararmos de lidar com a oração como um fardo e começarmos a entender que ela é um dever e também um privilégio, um direito conquistado na cruz do Calvário. 2,5. Espírito Santo, em nome de Jesus, em casa ou aqui, aonde houver uma mulher constrangida, convencida que essa noite é noite de concerto, se há nela em ti o desejo de se consertar e de se reconectar para um tempo nunca antes vivido de disciplina e de devocional até hoje. 3, coloca ela de pé, com coragem, com ousadia, com intrepidez.
De volta, chama pelo nome. Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que a dor não te tire desse lugar, que o luto não te tire desse lugar, que a depressão não te tire desse lugar, que a tristeza não te tire desse lugar, que esse lugar seja um lugar aonde você esteja, até quando não tiver palavra nenhuma para falar, somente quando as lágrimas se derramarem, mesmo quando somente elas sejam tudo o que você tiver para apresentar para Deus, que você nunca mais abandone ou negligencie o encontro diário com o teu Senhor neste lugar, mesmo quando não houver em você força para organizar uma oração, ou nem mesmo lágrimas para regar o lugar de oração com Deus, que ainda assim você esteja ali, e Ele verá que você veio, Ele verá que você insistiu, Ele verá que você não abriu mão dEle, Ele verá que você confia no amor dEle, e neste tempo, por mais difícil que tudo pareça, Ele vai guardar o que você tem, Ele vai proteger o que você tem, Ele vai se comprometer com aquilo que você tem, Ele vai guardar o que leva teu nome, Ele vai proteger o teu coração. E assim como Jó, ainda que você esteja no seu pior momento espiritual, no seu pior momento emocional, no seu pior físico, haverá em ti forças para dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e que Ele se levantará sobre a terra, Ele se levantará sobre a tua vida espiritual, Ele se levantará sobre a tua vida emocional, Ele se levantará sobre a tua saúde, Ele se levantará contra toda a frieza que tem tentado te roubar dEle, contra toda a dor, toda a negligência que tem tentado te tirar da presença dEle. Vamos lá, comprometa-se aí agora, comprometa-se. Comece a pedir ao Senhor: Senhor, eu quero essa nova chance, eu vou procurar esse lugar hoje mesmo. Hoje mesmo, eu não saio daqui sem botar meu telefone para despertar. Eu quero te encontrar nesta madrugada, ainda que com sono, ainda que eu durma no teu colo, ainda que eu não saia perfeito como eu gostaria que fosse, mas eu quero erguer hoje um altar de compromisso contigo, no lugar da oração. Me chama de volta, me chama pelo nome, me chama de volta, me recebe, me aceita em teus braços, ouve a minha voz, perdoa os meus pecados, perdão pela preguiça, perdão pela negligência, perdão pelo abandono, perdão, perdão, perdão. Fale com Ele, fale com Ele, em nome de Jesus. Como Maria, de novo, de novo, de novo. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu
que nunca será. Só as vozes. Como Maria. Nunca. Vai. Como Maria. Nunca. Oh, aleluia. Aleluia. De pé, de pé, de pé, irmão. O reino do céu é tomado à força. O reino do céu é tomado à força. Eu vou te mandar a real. Reino de Deus não se conquista com sentimento. É no peito, é na raça. É driblando o cansaço. É burlando o sono. É dizendo vou para cima. É pela fé. Não fica pensando que vai descer uma unção, que vai te chamar pelo nome de madrugada, que você vai dobrar joelho e a oração vai vir. Não é assim não. É remando. É remando. É melhorando dia a dia. É pega pra capar. É repreendendo a própria mente. É pondo a mão na própria cabeça. É dizendo me liberta de mim mesma. É expulsando o demônio de dentro do próprio corpo. O que passar disso é milagre e ação extraordinária. O dia a dia é pega pra capar. É carne, é espírito. É a carne dizendo descansa, você tem direito. É o espírito dizendo o diabo não respeita teu cansaço. Se levanta. É guerra, é briga. É briga. Ah, Camila, mas as irmãs de idade, minha filha, no dia 5 fica na fila para receber. Sou dessa época. Porque tudo tem a ver com o quanto você deseja ter o que está procurando. Agora sim, vamos todos de pé. As que estavam sentadas também, as que já são intercessoras, todos de pé, todos de pé. Só vai levantar a mão agora, e esse é o último ato da noite, desse momento da pregação da palavra. Você que ouviu essa palavra e o Senhor falou com você. Você está como Marta e eu te quero Maria. Quero você a meus pés. Ah, quando eu casar eu vou. Por isso que tu não casa. Porque Jesus não disse resolve e vem. Ele disse vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não, Camila, é porque para mim servir a Deus é coisa séria. Depois que eu resolver minha vida eu vou. Por isso que tu não resolve. Porque foi o próprio Jesus que disse: ora, sem mim nada podeis fazer. Então assim, você tem que entregar, você tem que vir. Se você está aqui nessa noite e nesse sábado, a mão de Deus, a palavra de Deus te alcançou, e você quer fazer como Maria, eu vou contar de 1 a 3, e você só vai levantar sua mão e eu vou orar por você. Quem, Camila? Quem está afastado e quer se reconectar. Quem vem à igreja mas nunca fez uma aliança com Deus. Eu não vou, hoje não tem apelo, é convite. Quem crê vai levantar a mão e nós vamos orar pela sua salvação. E hoje ainda teu nome vai estar escrito no livro da vida. Se Jesus vier arrebatar a sua igreja de madrugada, você vai subir com a igreja. Por causa da sua decisão. Preparada? 1, a igreja entra em oração agora pela vida dessa mulher que está aqui em guerra para entregar a vida para Jesus. 2, Camila, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Eu não posso sair daqui hoje sem tomar uma decisão com Deus. É você? 3, levanta a tua mão e me deixa te ver aí. Estende a tua mão. Acende a luz só um pouquinho do platô para a gente ter uma noção. Tem luz ali? Muitas mãos levantadas. Muitas mãos. Era para ter aplauso dobrado. Porque nessa noite salvação e glória chegaram a estas casas. Meu Deus. Meu Deus.
Vou fazer uma bagunça santa aqui. Essas mulheres que levantaram as mãos, tem coragem de sair do lugar e vir parar aqui no altar agora? Camila, eu tenho. Libera o corredor e deixa elas virem. Camila, eu sou essa mulher que levantou a mão, que fez uma aliança com Deus hoje, que quer retornar aos caminhos do Senhor. Sai do teu lugar e vem para o altar. Vem aqui para o altar, vem para bem perto. Vem para bem perto, vem para bem perto. Meu Deus. Vem Maria, vem Maria. Como Maria. Eita glória. Aplauda o Senhor. Quantas almas decididas, quantas mulheres se reencontrando com Jesus. É noite de salvação. A família reage. Que está nos teus pés e disseste a elas vai a boa parte. Isso, vem. Que nunca será tirada. Como Maria, que está nos teus pés e disseste parte que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Oh, glória! Eu encontrei o meu tesouro. Tem mais alguém? Camila, não fui aí na frente, porque vi que estava cheio. É necessário nem que tu fique parada no corredor. Mas se o seu lugar é em direção ao altar, mova-se. Ah, Camila, é que eu estou aqui atrás. É meio longe. Longe é o céu sem Cristo, minha filha. Oh, aleluia. Isso, venha. Ai, se eu não tivesse operado as minhas varizes, eu estava pulando, era muito. Porque salvação e glória, um exército de mulheres está sendo erguido em São Paulo para impactar o Brasil. Mulheres de oração, mulheres que serão transformadas, libertas, curadas para a glória do nome de Deus.